palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Queria pedir que ligassem as luzes, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 4. Nós temos falado muito sobre essa obra de reavivamento da parte de Deus sobre o seu povo. E hoje eu vou destoar um pouco dessa temática, porque nós estamos lançando um período de preparação da vida da igreja para renovação de liderança entre os nossos oficiais. Dentro de pouco tempo, você vai depois receber as informações detalhadas aí, nós teremos eleição para presbíteros e diáconos. E às vezes isso parece uma coisa tão distante da gente, né? Principalmente aqueles que não se veem chamados e nem aptos para aceitarem uma função assim. Mas há questões espirituais muito profundas e que envolvem todos nós na nossa jornada com Deus quando nós tratamos de liderança. Liderança precisa ser o espelho de uma comunidade. Liderança doente, geralmente, está inserido no contexto de uma comunidade doente. Liderança saudável espelha uma comunidade saudável. E isso mexe com todos nós. Mexe desde o berçário até as pessoas de mais idade que frequentam, que caminham, que servem dentro da igreja. E hoje nós vamos pensar em alguns princípios a respeito disso. É um processo de preparação que daqui até junho, algumas vezes nós vamos estar usando o púlpito para preparar o seu coração, a sua mente, a sua vida para esse processo. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vós, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Vamos orar novamente? Senhor, fale ao nosso coração, à nossa vida nesta manhã. Nos fortalece, nos desperte, sopre com teu Espírito sobre a nossa alma, Senhor, para que sejamos revigorados no poder do Senhor. Obrigado pela tua santa palavra que acabou de ser lida. Ministra esta palavra aos nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você já sofreu algum tipo de abuso espiritual? Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas passaram por esse tipo de experiência. Esse é um dos sinais dos tempos. E é também uma das causas de um fenômeno muito forte que vem acontecendo na igreja evangélica brasileira. Evidentemente que esse é apenas um dos elementos desse fenômeno. Mas o fenômeno dos desigrejados, muitas vezes tem por trás gente que um dia frequentou uma comunidade, tentou ali se envolver, servir, mas em algum momento passou por uma grande ou por grandes frustrações e se tornou alguém doente, ferido, machucado, ressentido, de certa forma resistente à comunhão dos irmãos e com uma visão que provavelmente todo líder é um perigo em potencial. E meus amados irmãos, nessa minha jornada de 35 anos de ministério, eu já vi sim muita coisa triste, coisa da gente lamentar, coisa da gente chorar diante de Deus. Me lembro de uma vez que eu recebi no gabinete pastoral uma jovem senhora, estava emocionalmente arrebentada. Ela, que havia se convertido ali adolescente, vivia na igreja, tinha seus relacionamentos, se dedicava ao ministério de louvor e adoração naquela comunidade, e uma líder se aproximou muito dela e disse: olha, eu vou ser a sua discipuladora, eu vou caminhar com você, você vai estar debaixo do meu guarda-chuva. Infelizmente, aquela pessoa tinha uma visão deturpada do que é ser um discipulador ou uma discipuladora.
Ela entendia que, como discipuladora, ela tinha uma autoridade sem limites sobre a vida dessa jovem irmã. E quando ela começou a namorar com um rapaz da igreja, esta senhora então chegou nela e disse: olha, eu tenho autoridade espiritual sobre você. E eu quero te dizer que com essa autoridade espiritual que eu tenho, é para você acabar com esse namoro. Você vai namorar o fulano de tal. Ele é o homem de Deus para a sua vida. E a moça, de maneira ingênua, e por não ter maturidade cristã, não entender o senhorio de Cristo, não entender os limites que os líderes que o Senhor coloca sobre nós precisam ter, o que ela fez? Cedeu àquela pressão. Acabou o namoro com o rapaz que ela gostava, começou o namoro com um rapaz que ela não tinha interesse, porque, afinal de contas, Deus disse, através da líder, que era isso que ela tinha que fazer, então ela fez. Ah, meus amados irmãos, 3 meses depois de casada, com aquele homem que foi dito a ela: Deus está determinando para você através da minha autoridade. 3 meses de casado depois, ela pega aquele jovem com o qual ela casou, sem ter o interesse de casar, mas por obrigação, pega ele na cama do casal com outro homem. E aquilo joga aquela moça numa crise espiritual extremamente profunda. Por quê? Porque na leitura dela, como que Deus fez isso com ela? Como que Deus tirou o outro rapaz dos sonhos e a obrigou a casar-se com o outro por causa dos dons, dos talentos, seja lá o que for, e agora ela estava vivendo aquele trauma, aquele dilema. Como Deus teve coragem? E ela chorando falou: pastor, mas ao mesmo tempo que eu não entendo porque Deus fez isso comigo. Ao mesmo tempo, pastor, eu amo Jesus. Mas por que Ele fez isso comigo? E eu disse: filha, para você começar a ser curada, você precisa entender onde está Deus nessa história. Será que Deus mandou mesmo? Alguém se levantou como boca de Deus, mas você julgou se aquela boca era Deus falando mesmo com você? Aparentemente não. E outra coisa, filha, quando nós crescemos em Deus, os nossos líderes servem, não é para tomar as decisões no nosso lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque Senhor, ou seja, aquele que manda, aquele que tem uma vontade objetiva para a nossa vida, só pode ser Jesus. Não pode ser o pastor, não pode ser o presbítero, não pode ser o diácono, não pode ser o discipulador. Todos esses devem ser instrumentos para que nós possamos discernir o que o Senhor tem para nós, e não o inverso. E eu comecei a conversar com aquela moça. Há um grande equívoco. Um grande equívoco. E na verdade, você não precisa perdoar Deus, porque Deus é santo, justo, perfeito. Mas você precisa perdoar essa liderança que te orientou de um modo tão terrível, tão maligno. E ao perdoá-los, o Senhor haverá de começar a restaurar seu coração, filha. Quantas e quantas histórias, mais dramáticas ou menos dramáticas do que essa, irmãos. E aí nós vemos uma geração de cristãos, e aí agora eu falo de um modo mais específico quanto ao meio evangélico, onde nós temos tanta e tanta gente doente, enferma, por causa da relação com a sua liderança. Como é importante, irmãos, nós olharmos para a palavra de Deus e vermos aquilo que deve nos mover, à medida que Deus nos usa como povo, para levar algumas pessoas a serem nossos líderes. Essa não é uma escolha qualquer. Não é uma coisa que você deve fazer assim: deixa eu ver quem eu gosto aqui na igreja. Vou indicar um irmão aqui para presbítero, ou outro para diácono. Não, irmãos, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, porque a igreja do Senhor é algo muito sério, é o corpo de Cristo, e nós precisamos de líderes, irmãos, que mantenham a saúde do povo de Deus. A saúde do povo de Deus. Estava conversando com um pastor amigo, Rodrigo Leitão, essa semana tivemos um treinamento para 34 pastores de 14 estados da federação diferentes.
E nós fomos então bater um papo, ter um tempo de comunhão, e a gente estava falando sobre essa relação que a gente precisa ter, porque se de um lado existe o perigo de uma liderança enferma, tornar enfermo os nossos irmãos, do outro lado, irmãos, qual é a importância de nós nos submetermos à autoridade? Isso é fundamental na vida cristã. Então nós temos que trabalhar muito para que a nossa liderança seja uma bênção na nossa vida comunitária, porque também eu, Jean, você, nós precisamos nos submeter a alguém. É muito perigoso independência na vida cristã. É muito perigoso quando você diz assim, não, eu estou livre para fazer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, ninguém tem autoridade sobre mim. Você já parou para pensar no perigo potencial disso para a sua vida? Então todos nós precisamos de líderes, nós temos que ter a quem responder, irmãos. E aí ele me falou uma coisa, grava isso com você, 3 coisas que um crente que já tem uma certa maturidade, ele precisa se perguntar todo dia. E eu achei muito interessante a colocação dele. Primeiro, a quem eu devo me submeter? A quem eu devo me submeter? É uma pergunta que a gente precisa fazer diante de Deus. Quem Deus está estabelecendo como liderança na minha vida? Segundo, com quem devo compartilhar? A gente precisa de gente que ouça o nosso coração e que a gente ouça o coração dessa pessoa também. E nós precisamos pedir a Deus, Senhor, eu preciso de irmãos que eu possa compartilhar minha vida, minha jornada, minha trajetória, abrir o meu coração, irmãos que orem por mim e que eu possa orar por eles. E terceiro, a quem eu devo servir hoje? Então, a quem eu me submeto, com quem devo compartilhar e quem eu devo servir. Por quê, irmãos? Porque todos nós fomos chamados para o serviço, para sermos uma bênção, não só aqui dentro da igreja, mas onde quer que o Senhor nos coloque. E aí nós nos deparamos com essa porção da Escritura Sagrada, onde Pedro faz um apelo aos líderes. Aqui, de um modo mais específico, aos presbíteros. Você que está chegando aqui, né, numa igreja presbiteriana, olha como é que o nome tem a ver, né, com esse negócio aqui, né? Mas o que é um presbítero? Presbítero é um líder que, como nós vemos nesse texto, pastoreia o rebanho. Enquanto os diáconos, que também ajudam no pastoreio, mas têm uma ênfase muito, muito forte no socorro humano, no ministério de misericórdia, no cuidado não só interno com os irmãos da igreja que precisam de auxílio, mas eles também têm um chamado para olhar de maneira misericordiosa para a sociedade e ajudar a igreja a se mover. Os presbíteros têm uma autoridade de regência, de governo espiritual da igreja, do povo de Deus. O pastor, por exemplo, ele é um presbítero docente, dedicado ao ensino. E junto com os presbíteros regentes, nesse colegiado, o que a gente busca é ter um ambiente em que a igreja, cujo cabeça é Cristo, ele é o único cabeça da igreja, possa então contar com homens piedosos, que irão exercer uma autoridade dada pelo Senhor através da própria igreja, de modo a manter a saúde do povo de Deus. E aí nesse texto, o apóstolo Pedro, que inclusive se inclui entre os presbíteros, veja que a humildade do coração do apóstolo, ele não diz assim, eu apóstolo, digo para vocês, presbíteros. Não. Ele diz assim, eu, presbítero como vocês, então ele se coloca igual ao pé, eu quero fazer um apelo para vocês. E aí ele chama aqueles homens em várias igrejas, porque essa carta percorreu várias cidades, várias comunidades. Ele chama esses homens a uma motivação correta do pastoreio do rebanho. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele. E aí ele destaca 3 coisas que não devem nos motivar. Pastor, e a gente às vezes vê isso na igreja, vê. Sabe por quê? Porque são coisas do coração humano. São coisas da natureza humana. E aí o apóstolo fala assim, não dessa forma. E ele fala 3 coisas que não devem ser a marca dessa liderança. Ele diz, primeiro, não pastorei por obrigação. Fazer o quê, né?
Me colocaram, eu tenho que servir agora. Ah, meu Deus, quando é que vai acabar esse mandato? Esse tempo meu de serviço aqui na igreja? Oh, isso aí é muita responsabilidade, eu não quero isso não. Não, ninguém deve liderar no corpo de Cristo dessa maneira. Por obrigação. Mas também não deve liderar por ganância. Porque muitas vezes alguns interesses podem gerar em nós o desejo de uma proeminência no meio do rebanho. E evidentemente que se é isso que nos move, irmãos, nós colocamos não apenas a nossa vida, mas a igreja do Senhor em grande perigo. Mas além de não ser por obrigação e de não ser por ganância, não pode ser também como dominadores. E nesse sentido o que o apóstolo está dizendo é que apesar de você receber uma autoridade, um nível de poder na comunidade, aqueles que Deus assim levanta entre nós, não pode fazer por causa do poder em si. Me lembro, anos atrás, de ouvir um irmão, e ele dizia assim mais ou menos para mim, falou assim, é o seguinte, Jean, se Deus quiser, logo, logo, eu vou ser diácono. Estou me preparando para ser diácono. Só que quando ele continuou, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia da igreja e dele. Porque ele falou assim, mas é o seguinte, isso aí é só um passo para eu virar presbítero. Porque logo eu vou ser presbítero. E meus amados irmãos, eu lembro como hoje, que eu dei uma advertência ao coração daquele irmão, uma exortação nesse texto, falei assim, meu querido, muito cuidado com aquilo que está movendo você a querer exercer um nível de liderança na vida da igreja. Tenha muito cuidado com isso. E meus amados irmãos, a comunidade sem sabedoria, sem perceber aquelas motivações tão equivocadas, o elegeu diácono e posteriormente o elegeu presbítero. E infelizmente, eu fui testemunha ocular do quanto aquele homem foi nocivo nos anos de presbiterato. E aquilo foi tão amargo para a alma dele, porque ele agia como um dominador, que a igreja posteriormente não o elegeu na outra eleição. Isso deve ter acontecido há mais ou menos 15, 16 anos atrás. E sabe qual é a realidade espiritual dessa pessoa? Que achava que ser diácono era um trampolim para ser presbítero, porque presbítero seria uma coisa muito honrosa, muito gloriosa, e essas coisas o motivaram a chegar na liderança, e ao chegar ele se tornou tão nocivo para a igreja, ao não ser reeleito. Aquele homem saiu da igreja, destruiu seu casamento, destruiu a sua família, e está todos esses anos longe do evangelho. É muito sério, irmãos. Muito sério. Não por obrigação, não por ganância, não por poder. E por quê? Porque nós devemos servir, como diz o apóstolo, por livre disposição. Aqui está dizendo livre vontade. Mas, por favor, não entenda vontade mais ou menos como aquela coisa simplória. Eu quero ou eu não quero? Não. Mas livre disposição, ninguém impôs uma arma na cabeça, ninguém empurrou de qualquer maneira, mas como Deus tem movido a um chamado, então aquele irmão, respondendo a esse chamado, que é manifestado pela comunidade, aquele irmão diz, minha vida está aqui. Eu estou aqui, me apresentando. Não porque estou sendo constrangido a isso, mas porque estou colocando a minha vida nas mãos de Deus, para que Deus me use como for do querer dele. Pedro está dizendo, tem que ser assim. Mas ele diz não apenas isso. Diz que ao invés da ganância nos mover em qualquer área que a gente se dispõe a servir no reino, e aqui ele está falando mais especificamente ao presbiterato, nós, ao invés de termos ganância, o que deve nos mover? Um desejo profundo de servir. Um desejo profundo de servir. Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos. Lembra que eu falei agorinha? Que geralmente uma liderança enferma reflete uma comunidade enferma e vice-versa. Uma comunidade ser uma bênção nas mãos do Senhor.
E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, Deus te levantou nessa comunidade para você ser uma bênção, independente da função, da área que você atua. Quantas vezes, ao chegar ali e ter alguém que estende a mão com um sorriso, diz para você, seja bem-vindo, como Deus está sendo honrado e glorificado, ou como as nossas equipes lá na cozinha. Ontem nós tínhamos aqui muita gente da igreja ajudando na feijoada para o trabalho missionário. Graças a Deus, não deu para todo mundo que quis. Teve gente que não pôde comprar no final, porque já não tinha mais feijoada. Como Deus é glorificado quando o nosso coração simplesmente diz assim, Senhor, eu quero servir picando linguiça calabresa, lavando prato. E aí Deus pode nos mover em tantas áreas, pode abrir a nossa casa. Que coisa tremenda você ter um pequeno grupo na sua casa, onde você leva o Evangelho e você diz, eu estou servindo o reino, eu estou falando o Evangelho para os meus parentes, para os meus vizinhos. A coisa mais extraordinária que você pode fazer por alguém. E é isso que deve mover o coração daqueles que Deus levanta para se tornarem líderes na comunidade. Por quê? E aí vem esse terceiro elemento que o apóstolo fala. Ao invés de poder, a gente tem que ser exemplo do rebanho. Presbíteros, diáconos, pastores. E se ele está dizendo, não como dominadores, mas como exemplo, o que você acha que está na cabeça do apóstolo Pedro aqui? Será de quem que ele está lembrando? Quem é que foi um exemplo de humildade, de servo, de não pagar o mal com o mal, mas antes ministrar o bem sobre os seus opressores? Quem foi aquele que se esvaziou da própria glória e se humilhou em favor de nós? Nós precisamos de líderes que sejam um exemplo. Exemplo de quê? De gente que segue aquele que é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, que apontem para Jesus, que mostrem o coração de Jesus no seu modo de exercer a sua liderança. Por isso o apóstolo Pedro termina esses versículos dizendo da promessa. Vocês vão pastorear, pastoreiem com cuidado, cuidem do rebanho. Não façam isso por obrigação, ganância, poder, mas de livre vontade, desejo de servir, exemplo, para que os outros sejam assim também, para que o povo de Deus tenha esse coração. Aí ele vai e termina essa parte da sua carta. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Irmãos, nós gostamos de glória. O jogador que faz aquele gol nos 45 minutos do segundo tempo, e que a torcida então grita o nome dele. Como que ele não vai curtir um momento desse de glória, hein? Você curtiria ou não? Já pensou que a adrenalina vai perder o campeonato? Últimos instantes, vai lá, põe lá dentro do gol. Mas se na próxima temporada ele passar uns 4, 5 jogos jogando bem mal, o que vai acontecer com ele? A glória vai ter passado. O que a Bíblia está dizendo é que a única glória que de fato faz sentido, ela não é perecível, ela é eterna. E essa glória não é a glória dos homens, é a glória de Deus. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Para os líderes, você, meu irmão, pastoreie o rebanho de Deus, cuide do rebanho de Deus, com as motivações corretas. Sabe por quê? Porque um dia o Supremo Pastor, existe o Supremo Pastor, o pastor sobre todos nós,
Dele todos nós somos ovelhas. O Jean, a Maria, o Joaquim, todo mundo que serve o Senhor, o Supremo Pastor, vai pegar uma coroa impossível de glória e vai dar a você. Será que é privilégio servir no reino, irmãos? Será que é um privilégio servir no reino? Mas que responsabilidade, não é verdade? Grande responsabilidade, mas uma glória que não pode ser perdida. Qual é o grande desafio para todos nós? Estarmos debaixo daquele que é o Supremo Pastor. E como isso acontece? Quando a gente, em humildade, se submete àqueles que o Supremo Pastor está levantando como instrumentos dele sobre as nossas vidas. E por que nós temos que buscar isso no temor do Senhor? Porque esses líderes são extremamente importantes para a saúde do rebanho. Se você é rebanho, é importantíssimo para a sua saúde espiritual e de todo o povo de Deus. Sabe por quê? Porque é terrível quando existe abuso espiritual. Quando líderes fazem aquilo que eles não foram chamados para fazer, e ao invés de serem um instrumento de Deus, eles guiam o povo como líderes cegos, conduzindo um povo cego. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que ao contrário, todos nós busquemos esse coração que precisa estar presente no coração de todo aquele que serve como líder na casa do Senhor. Vamos orar? Senhor, dentro de poucos meses, estaremos elegendo presbíteros, diáconos, servos teus que o Senhor já tem escolhido. O que nós pedimos é justamente isso, Senhor. Nós queremos discernir a tua vontade, o teu querer. Ó Deus, nos conduza como teu povo. Prepare o coração daqueles que o Senhor deseja que sejam teus servos nessas áreas. Mas, Senhor, que nenhum de nós transfira aquilo que nós precisamos ser como servos e servas do Senhor, simplesmente para que um outro viva assim. Que nós possamos refletir, cada um de nós refletir sobre a sua própria vida, sobre as motivações que nos movem, inclusive naquilo que nós fazemos para o Senhor. Que todos nós, Senhor, possamos ser movidos por um espírito livre na tua presença, com o desejo de servir onde o Senhor tem nos colocado. Que nós, Senhor, possamos também, nesse sentido, estarmos cautelosos, para que a ganância não tome o nosso coração, mas ao contrário, que possamos servir com alegria e considerando os outros superiores a nós mesmos. Que ao vivermos assim como teu povo, que o mundo veja quem o Senhor é, que a luz do Senhor brilhe através de nós como uma comunidade não apenas saudável, mas uma comunidade terapêutica, para aqueles que tiveram, ó Deus, a sua fé abusada, mas que agora precisam de restauração no nosso meio. Assim nós oramos, Senhor, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.